O oceano é vasto, mais vasto do que imaginamos, e em algum lugar lá embaixo, na área conhecida como 70A, algo permanece escondido, fora de alcance, como se o mar se recusasse a entregar seus segredos. Imagine o início, a superfície. O sol dança sobre as ondas, pintando o azul de tons quentes e vivos. Barcos cortam a água, pássaros gritam no ar salgado. Tudo parece familiar, seguro, mas é só o começo. Nós descemos, devagar. Um mergulho que nos leva para longe da luz. À medida que afundamos, o mundo muda. A luz do sol se estica como dedos dourados tentando alcançar o fundo. Mas ela enfraquece. Aos 100 metros, o azul claro vira um verde profundo. Peixes nadam em cardumes, suas escamas brilhando como joias fugidias. Ainda há vida aqui. Movimento, o som das bolhas subindo, ecoando nos nossos ouvidos. Mas o frio começa a morder, a água aperta como mãos invisíveis ao redor do peito. Mais fundo, 500 metros. A luz agora é um sussurro, filtra-se em raios fracos, iluminando partículas que dançam no vazio. O oceano se abre, vasto e silencioso. Coral se ergue em formas estranhas, como ossos antigos de criaturas esquecidas. Anêmonas balançam devagar, esperando presas que nunca chegam. É bonito, de um jeito quieto, mas há uma ameaça no ar, ou na água. A pressão cresce. Cada metro a mais pesa como uma montanha. Os equipamentos rangem, sinais de rádio piscam, fracos, lutando para voltar à superfície. Se esses mistérios do fundo do mar te intrigam, inscreva-se no canal agora. Assim, você não perde as próximas revelações sobre o que espera lá embaixo. Agora 00 metros. A escuridão engole tudo. A luz some de vez, deixando apenas o breu. Lanternas de mergulho cortam a noite aquática, revelando um mundo de sombras. Aqui o silêncio é absoluto. Nenhum vento, nenhum eco de ondas. Só o zumbido baixo dos motores, o coração batendo forte no peito. O frio é cortante, como lâminas de gelo se infiltrando na pele. A pressão esmaga, equipamentos descem em cabos longos, câmeras tremendo na corrente sutil. Humanos, somos intrusos, frágeis. Nossas máquinas são o único elo com o mundo de cima. Mas elas falham. Sinais se perdem. Imagens granuladas voltam à tona, incompletas como sonhos interrompidos. E é aqui que o oceano vira hostil. Não com fúria, mas com indiferença. O vazio se espalha, areia fina no fundo, perturbada por correntes invisíveis. Criaturas surgem nas bordas da luz, lulas com olhos enormes, como luas perdidas, espiando da escuridão. Peixes abissais, dentes afiados, nadando em círculos lentos. Beleza e morte misturadas, um brilho bioluminescente pisca, atrai, engana. Atrás dele, o nada. O silêncio que esmaga a alma. Mais fundo ainda, 300 metros, o abismo. A luz das lanternas mal alcança 10 metros à frente. O oceano é um poço sem fundo, frio que congela os ossos, pressão que deforma o metal. Aqui, o tempo para. Cada descida é uma batalha. Submarinos robóticos mergulham enviando dados que chegam fragmentados. Um sinal some por minutos. Horas. Quando volta, há ruído, estática, como se algo interferisse. É nessa camada que a área 70A começa a se desenhar nos mapas. Um setor marcado em gráficos velhos, descoberto por acidente em expedições antigas. Coordenadas precisas, mas intocáveis. Sondas param na borda. Câmeras captam borrões. O mar parece mais denso ali, mais escuro, como se uma cortina invisível bloqueasse o caminho. Humanos tentam, enviam drones equipados com sensores. Eles descem, transmitem por um tempo, depois silêncio. Nenhum resgate, nenhum sinal de volta. O contraste é cruel. Acima, na superfície, o sol brilha. Vida pulsa. Aqui embaixo, a beleza é letal. Um tubarão abissal desliza perto, sua silhueta imensa contra o breu.
elegante, feroz. Ele não ataca, só observa. O silêncio é o maior perigo. Engole pensamentos, cria dúvidas. O que vive nesse vazio? O que se move nas sombras que as luzes não tocam? 4. 00 metros. O ponto sem retorno. A pressão é esmagadora. Até o ar nos tanques parece pesado. Equipamentos humanos rangem, protestam. Um submarino tripulado? Raro, arriscado. Os poucos que tentaram voltaram com histórias. Ou não voltaram. Registros mostram falhas, telas piscando, vozes nos rádios cortadas no meio de uma frase. Há algo movendo-se. E então nada. Na área 70A, o mistério se aprofunda. Sondas param abruptamente, como se batessem em uma parede invisível. Imagens voltam borradas, formas alongadas, talvez rochas, talvez não. Um som, baixo, pulsante, registrado uma vez, em uma expedição de 1987. Não era o eco de um vulcão, nem o chamado de uma baleia. Era diferente, ritmado, como um coração distante batendo no breu. Os cientistas ouviram, analisaram, mas nunca explicaram. O som parou. As máquinas falharam. E a área 70A ficou marcada, fora de alcance. O oceano nos atrai com sua beleza sombria. Luzes que piscam no escuro como estrelas caídas. Criaturas que desafiam a imaginação, adaptadas a um mundo sem misericórdia. Mas a ameaça está em cada sombra, no silêncio que se alonga, na pressão que nos esmaga devagar. Humanos descem, curiosos, frágeis. Nossas luzes cortam o breu, mas o breu nos cerca, sempre maior. Equipamentos captam ecos, movimentos, uma sombra maior que um navio, vista por um instante em uma câmera. Distante, desaparecendo no nada, e agora à beira dos 6. 00 metros, o abismo da área 70A nos encara de volta. O que quer que esteja lá, não nos quer aqui. Sinais falham mais rápido, drones voltam danificados, com arranhões que não explicam. O som retorna, às vezes, fraco, insistente, como um convite ou um aviso. O mar guarda o que é seu. E nós? Ficamos na superfície, imaginando o que nunca veremos. Algo nos observa do fundo. Paciente, eterno. As sombras da área 70A se alongam como dedos no breu. Nós nos aproximamos devagar, guiados por cabos que tremem na corrente invisível. O submarino robô desce, sua luz fraca cortando a escuridão como uma lâmina cega. Aqui, aos 6.500 metros, o oceano não é mais um lugar. É um ser vivo, pulsante, e ele nos rejeita. O frio penetra tudo. Até as máquinas sentem. Sensores registram temperaturas que congelam o sangue. A pressão esmaga o casco, um rangido constante, como ossos se partindo ao longe. Nenhum peixe aqui, nenhum brilho de vida, só o vazio. Areia preta no fundo, imóvel, como se o tempo tivesse parado. Mas algo se move. Não vemos, só sentimos, um leve tremor na água, uma vibração que sobe pelo cabo, ecoando nos monitores acima. Humanos observam de longe, em salas iluminadas por telas, no convés de navios que balançam na superfície. Eles enviam esses drones cheios de câmeras e microfones. Esperam dados, imagens. Mas o que volta é pouco, fragmentos. Uma transmissão que dura minutos, depois corta. Sinal perdido, diz a voz no rádio. Calma, mas tensa. Os operadores piscam, ajustam antenas, mandam outro drone. O ciclo recomeça. Beleza e ameaça dançam juntas nessa profundidade. Um raro clarão bioluminescente surge, talvez de uma criatura solitária, piscando como uma estrela moribunda, atrai o olhar, hipnotiza, mas atrás dele o nada se abre, um abismo dentro do abismo. O silêncio é o veneno, engole sons, cria ecos falsos, um clique distante, o zumbido de um motor. Ou algo mais, algo que não pertence. Na borda da área 70A, as coisas mudam. O mar fica mais denso, como se uma névoa invisível bloqueasse o caminho. Sondas param, congelam no lugar. Imagens mostram borrões, formas cinzentas, alongadas, flutuando devagar.
Rochas, corpos, não dá para dizer. A luz das lanternas ricocheteia distorcida como em um espelho quebrado. Um operador em uma expedição recente notou. Parece que algo nos empurra de volta, murmurou para si mesmo. Mas ninguém ouviu. O sinal falhou logo depois, mais fundo. 7,0 metros, o coração da zona. Aqui, o som retorna. Aquele pulso de 1987, baixo, ritmado, como um tambor enterrado na areia. As máquinas o captam de novo, em missões modernas. Não é natural, não combina com vulcões ou correntes. É vivo, insistente. Vem de baixo da área central de 70A, onde os mapas param. Os gráficos mostram um vazio. Um buraco nos dados. Expedições antigas pararam aí. Navios soviéticos, nos anos 70, enviaram ecossondas. Elas voltaram distorcidas. Tripulações relataram calafrios. O mar nos olha, disse um capitão em um diário perdido. Ele nunca mais mergulhou. O contraste corta como uma faca. Acima, o sol aquece a pele. Ondas cantam sua canção eterna. Vida em abundância. Golfinhos saltando, algas dançando na brisa. Aqui embaixo, a beleza é uma armadilha. Um verme abissal se contorce, sua boca aberta como uma flor mortal, esperando o que cair, elegante em sua fome, letal em sua paciência. Humanos tentam se aproximar, com coragem ou loucura. Um submersível tripulado, em 2012, roçou a borda. 2 mergulhadores dentro, conectados por um cabo fino. Eles viram sombras, grandes, movendo-se contra a luz. A estrutura aí, transmitiu um deles. Voz rouca ecoando no peito apertado. Então, estática. O cabo se soltou. Horas depois, o submersível subiu sozinho. Vazio, danificado. Arranhões profundos no casco, como garras de algo imenso. Se a escuridão do oceano te chama, inscreva-se no canal. Vamos descer juntos nas próximas partes dessa jornada sombria. A área 70A resiste. Como um segredo guardado por milênios. Drones modernos, equipados com IA, mergulham mais longe, captam áudio, vídeo. Mas o que enviam é confuso. Um vídeo de 2020 mostra uma sombra, não uma rocha, não um animal conhecido. Algo alongado, curvando-se na água, maior que um prédio. Desliza devagar, fora do alcance da luz. O som pulsa mais forte ali perto. Ritmo acelerando, como se respondesse à intrusão. Os cientistas assistem, em salas frias, pausam as imagens, ampliam, mas não há clareza, só dúvida. O que é isso? Pergunta um. Silêncio responde. A pressão humana é frágil. Equipamentos rangem sob o peso. Câmeras tremem, lentes embaçam com o frio. Sinais voltam em pedaços, uma imagem estática de algo brilhando no fundo, talvez bioluminescência, talvez não. Um movimento distante captado por sonar. Ecoa como um sussurro ou um rugido abafado. Humanos na superfície mordem os lábios, enviam mais, sempre mais. Mas o oceano devolve pouco. Um drone volta à tona, flutuando com dados corrompidos. Arranhões frescos em suas hélices, como se algo o tivesse tocado. Gentil. Aviso. Beleza mortal se revela em flashes, um cardume fantasma, peixes translúcidos, nadando em formação perfeita. Seus olhos brilham, guias no breu, mas o perigo os segue. O silêncio se quebra por um instante, um clique agudo, como dentes se fechando. O vazio os engole, deixa só a ameaça. Na área 70A, isso é constante. Sombras que se movem quando não olhamos, sons que param quando nos aproximamos. O mar brinca conosco, nos atrai, nos repele. 8,00 metros. O limite. Aqui, o abismo das 70A se abre de verdade. Pressão que deforma até o aço, frio que queima. Máquinas lutam para funcionar. Um sinal recente de uma sonda autônoma durou 20 minutos. Mostrou densidade estranha na água, como se algo bloqueasse o fluxo. Imagens. Uma forma escura pulsando. O som veio junto, mais claro, ritmo como um coração acelerado. Então, corte. A sonda sumiu. Nenhum resgate.
O oceano a reivindicou. Humanos persistem. Frágeis ecos de curiosidade. De salas em terra, eles traçam planos, enviam ondas sonoras, esperando respostas. Mas o que volta é eco, distorcido, como risadas abafadas no fundo. A beleza está na paciência do mar, na forma como ele guarda seus mistérios, envolto em silêncio. A ameaça, na certeza de que algo nos observa. Sempre. Das profundezas inatingíveis. E se aproximarmos mais, o que encontraremos na área 70A? O pulso continua, baixo, esperando. O breu nos cerca, e o oceano ri, em segredo. A descida não para. O cabo treme mais agora, como se o oceano o puxasse para baixo com mãos frias e firmes. Aos 500 metros, a área 70A se revela em camadas de breu. Não é só escuridão. É uma presença, algo que envolve o drone, faz os sensores piscarem em confusão. A luz da máquina corta o vazio, mas o vazio devolve só sombras, longas, ondulantes, como se o mar respirasse devagar, inspirando nossa curiosidade e expirando dúvida. O frio aqui é diferente, não só gela a água. Ele se infiltra nas máquinas, faz os circuitos hesitarem. Um rangido ecoa pelo casco do submarino robô, baixo e insistente, como unhas arranhando metal ao longe. Humanos, na superfície, observam os monitores, rostos iluminados por telas que tremem. Eles ajustam controles, mandam comandos que viajam quilômetros pela fibra fina. Mantenha a profundidade. Sussurra um operador para si mesmo, voz baixa no quarto de controle, mas o drone desobedece, desvia, como se uma corrente invisível o guiasse para o centro da zona. Beleza surge em flashes inesperados. Um brilho suave, talvez de algas luminescentes presas no sedimento, pinta o breu com tons de azul fraco. É hipnótico, calmante, quase, como estrelas presas no fundo do mundo. Mas a ameaça vem logo depois. O brilho pisca e some, deixando um vazio maior. O silêncio se alonga, quebrado só pelo pulso. Aquele som de antes, mais próximo agora, ritmado, como um coração que acelera ao nos sentir. Vem de baixo, da parte mais funda da 70A, onde os mapas viram branco. Nenhum detalhe, só o nada marcado em linhas pretas. Mais fundo. 900 metros. A pressão esmaga tudo. Até o som parece pesado, ecoando devagar nas profundezas. O drone capta imagens granuladas, areia escura se mexendo, como se algo rastejasse por baixo. Não é vento, não é corrente conhecida. É movimento, lento, deliberado. Uma sombra se alonga na borda da câmera, maior que o enquadramento. Desliza para fora de vista, deixando só o rastro de bolhas finas. Humanos piscam nos controles, pausam a transmissão. O que foi isso? Pensa um engenheiro, dedos parados no teclado. O sinal continua mais fraco, como se o oceano filtrasse o que queremos ver. O contraste corta fundo. Acima, na superfície, o mar é vida. Ondas quebram suaves, sol aquece o ar. Barcos flutuam com risos abafados a bordo. Aqui, a beleza é uma ilusão. Um peixe abissal solitário nada perto, seu corpo translúcido brilhando como vidro rachado. Olhos grandes, vazios, fixos na luz do drone. Ele não ataca, só flutua, observa. Mas por trás dele, o breu se abre como uma boca. Silêncio que esmaga o peito. Onde termina a vida? Onde começa o perigo? O pulso responde, ecoando mais forte. Bum, bum. Como um chamado ou uma ameaça velada. Equipamentos humanos lutam aqui. Câmeras embaçam com o orvalho gelado da profundidade. Sensores piscam, dados chegam em pedaços. Temperatura caindo, salinidade estranha, como se a água mudasse de composição na zona 70A. Um cabo se estica, vibra com a tensão. Na superfície, alertas soam baixos nos painéis. Operadores trocam olhares, enviam outro comando. O drone desce mais, roçando o limite. Imagens voltam, uma forma vaga, curvada, pulsando no fundo.
Não é rocha, não é animal catalogado. É algo que se move contra a corrente, devagar, como se nos esperasse. Se esses sussurros do abismo te prendem, inscreva-se no canal. Vamos mergulhar mais fundo juntos, revelando o que o mar esconde. O oceano nos testa, com paciência cruel. Aos 500 metros, o pulso vira constante. Não some mais. Ecoa pelo drone, faz os alto-falantes na superfície vibrarem. É baixo, grave, como um tambor enterrado vivo. Vem do coração da área 70A, um ponto marcado como intocável nos arquivos velhos. Expedições antigas pararam aí. Navios de pesquisa, décadas atrás, enviaram boias sonoras. Elas captaram o ritmo uma vez, depois silêncio. Tripulações subiram os dados, mas os rostos estavam pálidos. O mar fala, anotou um logbook amarelado. Ninguém mergulhou de novo por anos. Sombras dançam agora, não só uma, várias, movem-se na periferia da luz como fantasmas em névoa aquática. O drone gira, tenta focar, mas elas escapam. Deslizam para o breu deixando ecos no sonar. Cliques agudos seguem como dentes ou ossos se chocando. Beleza e morte se entrelaçam. Um clarão bioluminescente surge de repente, iluminando partículas que flutuam como neve no inferno. É lindo, tranquilo, mas o pulso acelera com ele. Bum, bum, mais rápido. Como se o oceano respondesse à nossa luz invasora. Humanos são meros observadores. Frágeis pontos de luz na vastidão. De salas em terra firme, eles traçam rotas em telas, enviam drones em ondas, esperando que um chegue mais longe. Mas o que volta é danificado. Hélices tortas, como se algo as tivesse torcido. Dados corrompidos, imagens congeladas em um frame. Uma silhueta imensa curvando-se na água densa, maior que um submarino, desaparecendo no nada. Um operador recente, em uma missão noturna, sentiu um calafrio. Está nos vendo, pensou sozinho no convés. O vento soprava frio, mas o verdadeiro gelo vinha de baixo. 10 zilômetros, o núcleo da 70A. Aqui, o breu é total. Nenhum raio de sol jamais tocou. Só nossas luzes artificiais, fracas e trêmulas. O drone hesita, sensores sobrecarregados. A pressão deforma o metal. Um gemido constante ecoa pela transmissão. O pulso é ensurdecedor agora. Preenche o silêncio, faz o coração dos observadores baterem no mesmo ritmo. Imagens finais chegam. O fundo se mexe. Areia se ergue em nuvens, revelando formas enterradas, alongadas, pulsantes, como veias sob a pele do mar. O contraste é impiedoso. Lá em cima, o oceano canta com vida, cardumes prateados, conchas coloridas na praia. Aqui, a beleza é letal. Um verme gigante se contorce na lama, boca aberta em um anel de dentes, esperando o que descer. Elegante em sua espera, mortal em sua fome. O pulso continua, guiando, atraindo. As sombras se aproximam, tocam o drone. Um arranhão novo aparece nas imagens, profundo, fresco, e então o sinal fraqueja. Estática invade os monitores. O drone para, congela na borda do desconhecido. Humanos esperam. Respiração presa, minutos se arrastam. Horas, nada volta. O oceano guarda o que tocou. A área 70A ri baixo, no pulso que ecoa em nossas mentes. O que pulsa ali embaixo? O que nos repele com tanta indiferença? Nós nos aproximamos, mas ele nos engole, devagar, inevitável. As luzes na superfície piscam, mas o breu persiste. Algo espera, paciente. E o mar sussurra, volte. Ou fique para sempre. O breu se fecha como uma cortina pesada ao redor do drone perdido. Aos 500 metros, a área 70A não perdoa intrusos. O sinal que sumiu deixa um vazio nos monitores da superfície, um silêncio que pesa mais que a pressão lá embaixo. Humanos esperam, olhos fixos nas telas piscantes, mãos paradas sobre controles que parecem inúteis. O oceano não devolve o que toma. Ele guarda, observa,
E o pulso continua, ecoando fraco nos alto-falantes, como um riso distante no escuro. Dias se passam antes de uma nova tentativa. Outro drone desce mais robusto, com luzes mais fortes e sensores reforçados. O cabo se desenrola devagar, quilômetros de fibra fina cortando a água densa. A descida é lenta, ritmada pelo zumbido dos motores na superfície. O frio sobe pelo cabo, faz os operadores sentirem um arrepio no convés. Aqui, na borda do abismo, o mar parece vivo. Respira, puxa, aos 11. 0 metros, a luz do novo drone ilumina o rastro do anterior. Pedaços de metal retorcido flutuando na corrente sutil, como ossos de uma presa devorada. O vazio se abre de novo. Nenhum movimento imediato, só o silêncio quebrado pelo pulso baixo. Bum, bum, mais regular agora, como um relógio enterrado no sedimento. A câmera gira, varre o breu. Areia preta no fundo, imóvel, mas marcada por sulcos longos, como se algo tivesse passado arrastando o peso de si mesmo. Sombras surgem nas bordas da luz, formas vagas, curvadas, deslizando devagar para fora do alcance. Não são rochas, não flutuam como detritos. Movem-se com propósito, lentas, pacientes. O drone se aproxima, guiado por comandos da superfície. Humanos mordem os lábios, ajustam o foco. Mais perto, murmura um engenheiro no quarto de controle, voz baixa, como se temesse acordar o que dorme ali embaixo. Beleza irrompe no escuro, inesperada. Um véu de bioluminescência se acende, partículas finas dançando na água como poeira de estrelas caídas. Azul fraco, etéreo, ilumina o caminho por um instante. É calmo, hipnótico, como se o oceano oferecesse um presente antes de revelar as garras. Criaturas pequenas surgem no brilho, vermes translúcidos se contorcendo em espirais graciosas, suas luzes internas pulsando em harmonia com o som, vida adaptada ao inferno, frágil e feroz. Mas a ameaça vem colada à beleza, o brilho atrai, engana. Atrás dele, o breu se aprofunda e as sombras se alongam. Uma delas se curva, maior agora, tocando a periferia da luz. O drone treme. Um clique agudo ecoa na transmissão, como algo testando a casca de metal. Mais fundo. 11. 500 metros. A pressão é um monstro invisível, deformando o drone com rangidos que sobem pelo cabo. Sensores registram anomalias. A água mais salgada, mais fria, como se a área 70A filtrasse o oceano em algo próprio. Imagens voltam granuladas. O fundo se mexe de novo. Areia se erguendo em nuvens lentas. Algo rasteja por baixo, deixando rastros que o sonar capta como ecos distorcidos. Humanos na superfície inclinam-se para as telas, rostos pálidos sob a luz artificial. Eles enviam comandos urgentes, mas o delay é cruel. Segundos viram minutos. O drone responde devagar, como se o mar o segurasse. O contraste machuca. Lá em cima, o sol banha o horizonte, ondas suaves carregam barcos com velas cheias de vento. Vida pulsa na superfície, peixes saltando, gaivotas gritando no céu aberto. Aqui, a beleza é uma lâmina dupla. Um cardume abissal aparece, formas alongadas brilhando em tons de verde espectral, nadando em formação precisa como um ritual antigo. Elegantes, silenciosos. Mas o pulso acelera com eles. Bum, bum, mais rápido. As sombras se aproximam, circundando o grupo. Um clique maior agora, ecoando como um aviso. O cardume se dispersa, luzes piscando em pânico, deixando o drone sozinho no breu. O perigo não grita, ele espera. Observa da escuridão. Equipamentos falham aos poucos. Uma câmera embaça, outra pisca com estática. O cabo vibra, como se mãos frias o apertassem lá embaixo. Na superfície, alertas soam baixos. Operadores trocam olhares tensos. Estamos perdendo o sinal, diz um. Voz calma, mas urgente. Eles mandam outro drone em reserva. Mas o primeiro persiste, roçando o centro da zona.
Imagens finais chegam, uma forma imensa pulsando no sedimento. Não é estática, move-se contra a corrente, curvando-se como um tentáculo vivo. O pulso vem dali, grave e insistente, preenchendo os fones de ouvido dos humanos. Bum, 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 como um coração que nos reconhece. Se os segredos dessa profundidade te fascinam, inscreva-se no canal. Assim, você acompanha cada sombra que revelamos juntos. Aos 0 metros, o núcleo da 70A se agita. O drone capta um novo som. Não só o pulso, algo mais. Um sussurro baixo, como água correndo por túneis escondidos. Vem de fendas no fundo, buracos que os mapas não mostram. Sombras emergem delas, múltiplas agora, dançando na luz fraca. Movimentos fluidos, coordenados, como se respondessem ao intruso. Humanos congelam nos controles. Um engenheiro pausa a transmissão, amplia o áudio. Isso não é natural, pensa, mas não diz em voz alta. O drone gira, tenta mapear, mas o breu engole o sinal. Estática invade. O cabo se estica, depois solta um tranco. Lá embaixo, algo tocou. Beleza e morte se fundem. Um clarão maior surge, iluminando o que se esconde. Estruturas antigas, talvez coral fossilizado, erguendo-se como ruínas de um mundo perdido. Formas orgânicas, pulsando com luz interna, como veias de um organismo gigante. É magnético, antigo. Mas as sombras as circundam, alongando-se como sentinelas. O sussurro vira um rugido abafado, ecoando pelo casco do drone. Cliques seguem, rápidos, como dentes testando a presa. O pulso bate em uníssono, guiando o caos. Humanos recuam, pela primeira vez. De salas iluminadas, eles puxam o cabo, mas ele resiste. Horas de tensão no convés, ondas batendo no navio como lembretes do mundo de cima. O drone volta danificado, flutuando à tona com arranhões profundos, dados corrompidos. Imagens congeladas mostram a forma central. Algo vivo, curvado, esperando no breu. Não atacou, só observou, tocou. E o oceano sussurra de novo, no áudio recuperado. Um convite. Ou uma maldição. A Área 70A não termina. Ela se expande nas mentes dos que tentam. Sombras que seguem os sonhos. Pulsos que ecoam no silêncio da noite. Nós descemos mais uma vez, o mar espera, com paciência eterna. E se algo nos puxar para baixo, para sempre. O breu da Área 70A se adensa como um véu vivo, envolvendo o que resta do drone recuperado. Na superfície, humanos o erguem com guindastes rangentes, o metal frio pingando água escura que cheira a sal e segredos antigos. Arranhões profundos marcam o casco, linhas retas como garras de algo paciente esperando o próximo mergulho. Eles limpam os dados corrompidos em salas iluminadas por lâmpadas frias, rostos cansados refletindo nas telas. O pulso ecoa nos arquivos, fraco, mas persistente, como um sussurro que não morre. Bum, bum. Vem de dentro, da zona que os mapas chamam de intocável. Dias viram semanas. A curiosidade humana não descansa. Outro submarino desce, maior, tripulado por 2 corajosos em uma cabine de aço reforçado. O cabo principal se desenrola, quilômetros de tensão ligando o mundo de cima ao abismo. Eles afundam devagar, lanternas cortando o breu em feixes trêmulos. Aos 500 metros, o oceano os recebe com silêncio absoluto. Nenhum peixe, nenhum eco de vida. Só o zumbido dos sistemas, o coração batendo forte contra o peito apertado pela pressão. O frio rasteja pelas paredes da cabine, faz o ar condensar em gotas que escorrem como lágrimas geladas. O vazio se abre abaixo. Areia preta no fundo, marcada por sulcos frescos, como se algo tivesse se movido desde a última visita. O submarino paira, luzes varrendo o breu. Sombras surgem nas bordas, alongadas e fluidas, curvando-se contra a corrente invisível. Não fogem. Ficam, observam. Um dos tripulantes ajusta os controles, dedos firmes, mas pálidos. Mais devagar, pensa, sentindo o peso do mar ao redor.
O pulso retorna, baixo e ritmado, vibrando pelo casco como um chamado distante. Vem do centro da 70A, onde o sonar mostra um vazio maior, um buraco que engole os sinais. Beleza irrompe no escuro, sutil e traiçoeira. Um brilho suave acende no sedimento, talvez de cristais luminescentes ou algo vivo enterrado, pintando o breu com tons de prata fraca. É calmo, quase acolhedor. Como luzes de uma cidade submersa, convidando a descer mais. Criaturas minúsculas dançam no clarão, formas translúcidas se contorcendo em padrões graciosos, suas luzes internas pulsando em harmonia com o som. Vida que desafia o inferno, frágil, mas teimosa. Mas a ameaça se entrelaça. O brilho atrai o submarino para perto e as sombras se aproximam. Uma delas se alonga, tocando a luz externa com um roçar suave. O casco treme. Um clique ecoa, agudo e próximo, como algo testando a barreira. Mais fundo. 13,00 metros. A pressão esmaga o ar nos pulmões, faz cada respiração um esforço. Sensores piscam, registrando a água mais densa, como se a 70A filtrasse o oceano em um líquido próprio, pesado e relutante. Imagens nas telas da cabine mostram o fundo se mexendo. Areia se ergue em nuvens lentas, revelando formas enterradas, alongadas, pulsantes. Não são rochas. Movem-se devagar contra a gravidade do abismo, como raízes vivas se esticando para cima. O pulso acelera. Bum, bum. Mais forte agora, preenchendo os fones dos tripulantes. Vem dali, do coração da zona, onde os gráficos param em branco. Humanos na superfície observam pela transmissão, rostos tensos em salas cheias de monitores. Eles enviam alertas pelo cabo, mas o delay é cruel. Segundos viram eternidades. O contraste fere como uma lâmina fria. Acima, o mar é um manto de vida. Ondas dançando sob o sol, cardumes prateados cortando a água azul, gaivotas planando no ar livre, barcos flutuam com velas cheias de brisa, risos ecoando no convés. Aqui embaixo, a beleza é uma armadilha mortal. Um tubarão abissal surge na periferia, silhueta imensa e elegante, dentes brilhando na luz fraca. Nada em círculos lentos, olhos vazios fixos no submarino. Não ataca, só circula, observa, mas por trás dele o breu se abre como uma ferida e o pulso guia o movimento. As sombras se multiplicam, curvando-se em sincronia, como sentinelas despertas. Cliques seguem, rápidos e insistentes, ecoando pelo casco. O submarino desvia, mas o cabo vibra, puxado por uma força sutil. Equipamentos rangem sob o assalto invisível. Uma luz externa pisca, outra embaça com o frio que infiltra as juntas. Na cabine, os tripulantes trocam olhares, mãos firmes nos controles. O sonar capta ecos distorcidos, formas grandes, pulsando no sedimento central. Uma transmissão recente mostra uma silhueta maior, curvada como um arco vivo, se movendo contra a corrente. O pulso vem dela, grave e hipnótico, fazendo o ar na cabine vibrar. Humanos na superfície inclinam-se para as telas mordendo os lábios. Puxe de volta, transmitem vozes urgentes pelo rádio. Mas o submarino hesita, atraído pelo mistério. O breu o cerca, sempre maior, engolindo a luz. Se esses ecos do abismo te inquietam, inscreva-se no canal. Vamos desvendar mais camadas dessa escuridão juntos. Aos 13,500 metros, o núcleo da 70A desperta de verdade. O pulso vira um rugido abafado, preenchendo tudo. Vem de fendas no fundo, buracos que se abrem como bocas no sedimento. Sombras emergem delas, múltiplas e coordenadas, deslizando na água densa como um enxame silencioso. O submarino gira, luzes varrendo o caos. Uma forma central pulsa, imensa, curvando-se no breu. Não é animal, não é estrutura conhecida. Move-se com propósito, tocando o casco com um roçar que faz o metal gemer. Cliques explodem no áudio, como dentes se fechando em uníssono.
Os tripulantes sentem o tremor, corações batendo no ritmo do som. O cabo se estica, resiste, depois solta um tranco violento. Beleza final surge, cruel em sua ilusão. Um clarão explode do centro, bioluminescência em tons de azul profundo, iluminando ruínas antigas no fundo. Formas orgânicas entrelaçadas, pulsando como um organismo coletivo. É antigo, magnético, como o coração de um mundo esquecido. Mas as sombras o protegem, alongando-se em garras que circundam o submarino. O rugido abafado vira um sussurro, ecoando nas mentes. Volte ou fique. O breu se fecha, engolindo a luz. O sinal fraqueja. Estática invade as telas na superfície. Humanos esperam. Respiração presa, mas o oceano não devolve. Horas se arrastam. O submarino sobe danificado, cabine vazia, casco marcado por arranhões que contam histórias sem palavras. A Área 70A guarda o que tocou. Pulsos ecoam nos sonhos dos que tentam. Sombras seguem os navios na superfície, pacientes no breu. Nós nos aproximamos, mas ele nos repele. Eterno. O mar sussurra. Ainda não.